Leonardo, primeiramente, uma boa tarde, prazer e muito obrigado por você estar presente aqui com a gente. Gostaríamos de fazer algumas perguntas, né, em relação ao seu trabalho na Aos Fatos, né, que é um site aí independente, de checagem e tudo. Então, primeira pergunta, eu gostaria de saber sobre qual é, nesse momento, né, nesse momento que a gente está vivendo de muita fake news e tudo, momento já de muito tempo, né? Qual é a importância de ter um site como a Aos Fatos e de que forma vocês acham que colaboram para desmentir esse tipo de coisa, né? E até para esclarecer certas notícias, certas Oh, claro. intenções. Assim, bom, obrigado a vocês pelo convite. Respondendo a sua pergunta, a gente vive um cenário que já foi conceituado, que eu acho que é um termo muito bom, que é um cenário considerado a Claire Wardle trabalho cunhou primeiro esse conceito, que é um cenário de desordem informacional. Eu acho que desordem informacional é o termo que melhor define o que a gente vive, que é um ambiente onde você tem, né, numa transição que já vem de bastante tempo, mas uma mudança de paradigma da comunicação, onde basicamente todo indivíduo é um veículo de mídia, ou pode vir a ser um veículo de mídia, através de seus perfis, redes sociais, enfim, essa mudança do paradigma de uma comunicação, né, de poucos para muitos, de muitos para muitos. Eu acho que assim, o que a gente tem nesse cenário, com o advento dos smartphones, conectividade, mobilidade, enfim, todos esses elementos, é um cenário de desordem informacional, que é, na verdade, assim, você já não sabe mais de onde vem a informação confiável, você é bombardeado por várias informações, seja, digamos, mais formais ou informais, digamos, seja um vídeo viral ou seja uma notícia propriamente um portal de notícias, e aquilo ali no seu feed tá tudo bagunçado e entra tudo como com o mesmo peso, assim, né? Você não tem uma, na verdade, os conteúdos, digamos, amadores, vamos colocar entre aspas, né? Esses conteúdos virais, inclusive, são mais impulsionados pelos algoritmos do que os conteúdos da imprensa profissional. Então, você tem esse cenário de desordem, que você é impactado por várias coisas, você já não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, quando aquilo ali aconteceu, se isso é de hoje, anteontem, ano passado, se for no Brasil, se for na Indonésia, Sim. se for nos Estados Unidos. Então, assim, você tem todo esse cenário que é um cenário caótico. Nesse sentido, eu entendo que o papel da agência de checagem é exatamente ajudar, servir como uma espécie de guia para os usuários, para os leitores, navegarem esse universo. Assim, a gente está ali fazendo um trabalho de formiguinha, quando a gente faz o nosso trabalho de debunk, né, que é tipo desmentir esses vídeos virais, coisas que circulam nas redes, é um trabalho de formiguinha para não só tipo, se a pessoa jogar no Google e buscar, tipo, pô, viu um conteúdo, quero saber se é verdade, eu vou checar. Procurar no Google e ter uma checagem dos fatos dando todo o contexto sobre aquilo ali, que é muito importante, não à toa o Google é a nossa principal fonte de acesso, de audiência hoje, as pessoas fazem isso mesmo, as pessoas veem uma coisa na internet e buscam no Google para saber se é verdade. Quanto também, e aos poucos, assim, criando uma espécie de casca nas pessoas, uma espécie de, assim, uma dúvida saudável, assim, a pessoa ser mais cética em relação ao que ela recebe nas redes e tem uma postura mais crítica em relação àquele conteúdo. Mas quando a gente faz checagem, a gente também está trabalhando nisso, assim. A gente mostra, por exemplo, a gente explica como é que aquele vídeo foi tirado de contexto. Então, se a pessoa vê um outro vídeo que tiver características parecidas, com o tempo, na medida que ela for sendo impactada por aquele material, e a gente também produz materiais de cunho mais educativo, de dicas e tal, é uma maneira da pessoa se tornando, digamos, um leitor de mídia mais crítico, assim. Que é o que a gente precisa, na verdade, para a pessoa não cair em fake, não cair nesse tipo de situação. Então, claro. E, se possível também, tem algum caso de fake news que você acha bem emblemático e que fosse interessante talvez de falar que o Aos Fatos desmentiu e, enfim, A gente foi um pouco pioneiro nessa questão? tem um caso que é muito, assim, é histórico. Eu não estava nos fatos ainda, eu entrei nos fatos em 2021, mas um caso que é histórico, que é o assassinato da Marielle Franco, Sim. que é então vereadora no Rio de Janeiro. Os fatos é a primeira agência a dar a checagem, né? A Marielle é assassinada na quinta noite. No sábado, os fatos publica a checagem da história de que ela teria, né, aquela foto, que ela namorada do Marcinho VP, e tinha toda uma história escalafobética sobre ela, claramente uma campanha de difamação pós-morte, né? Uma coisa assim, que teve um. Eu já trabalhava com checagem na época no Fatal Fake, e na verdade o Fatal Fake ainda não nem existia, nem existia, tinha outro nome, a gente não tinha feito esse, né? Era uma coisa só do Jornal Globo na época, mas eu já trabalhava com isso. E foi uma campanha numa escala jamais vista, assim, uma coisa que, inclusive, que desorientou assim, a bússola nossa para muita coisa. Na verdade, foi um alerta e uma desorientação, enfim,
quem viveu aquele momento é um momento de muitas dúvidas, poucas certezas, e, na verdade, depois a gente entendeu que aquilo ali era uma antessala do que viria acontecendo na eleição de 2018, né, meses depois. Então, isso é uma parte importante, assim. E esse caso, eu acho que ele é muito emblemático, assim, porque até hoje a checagem de maior audiência da história do Aos Fatos. Assim. O site foi derrubado de audiência. Foi realmente foi pro UOL, na época tinha uma parceria com o UOL distribuiu, isso realmente foi um impacto. E eu acho que mostra também uma coisa que, assim, porque foi um episódio muito, digamos assim, exemplar de como de uma campanha de difamação, né, de desinformação estruturada, distribuída via redes, que alcançou uma quantidade imensa de pessoas que, mesmo tendo assim, demorar 36 horas, digamos assim, para ser publicada uma checagem, quando essa checagem é publicada, ela tem uma circulação absurda, o que mostra o quanto era, digamos assim, num cenário onde a gente tinha muito menos recursos do que a gente tem hoje, inclusive em termos de distribuição de conteúdo. Assim. Então, isso que eu acho que foi orgânico. Assim. Foi um alcance orgânico, e eu acho que isso é um caso muito emblemático, assim, porque eu acho que ele mostra várias faces dessa cadeia. Uhum. É uma informação que ela é intencional, ela é distribuída intencionalmente, ela adere a determinadas pessoas, né, naquilo que a gente chama de viés de confirmação. Pessoas compartilham e engajaram com aquilo ali porque acreditaram que aquilo ali era verdade, porque, né, defende direitos humanos, então é namorada de bandido, e essas correlações discursivas que são feitas muitas vezes na retórica política, e aí você tinha um caso ali que reforçava aquilo ali que era tipo a crença das pessoas. Então aquilo ali explode nessa chave, né, que tem que ser entendida essa explosão. E ao mesmo tempo, quando a gente publica a checagem tem uma audiência gigantesca de modo orgânico que só mostra o tamanho do alcance que teve aquilo. Assim, que eu acho que até depois, acho que nada teve um alcance tão grande. Assim, porque a gente, quando você vai estudar, por exemplo, operações de influência ou campanhas de desinformação, em geral o que você tem são muitas peças que vão ali todo dia minando um pouco a coisa, construindo assim, tijolinho a tijolinho. Cada vídeo viral é um tijolinho numa obra muito maior. Assim. Eu acho que esse caso é muito exemplar, porque ele é o contrário do que a gente foi observar depois. Né? As campanhas de desinformação se constroem tijolinho a tijolinho. Cada vídeo viral que vai atingir um número ali de pessoas, ele está cumprindo um papel para reforçar uma crença, para construir uma identidade de grupo, para que assim, ele tem todos esses papéis. Assim. E qual é o tipo de conteúdo, né, que vocês trabalham com essa checagem? Então, qual é o tipo de conteúdo que traz mais repercussão, né? Por que as pessoas se interessam mais? Olha, assim, eu acho assim, a gente tem repercussões muito boas assim do debunk, né? Quando a gente consegue acertar assim, fazer uma checagem de algo que realmente está muito viral. Sim. E assim, a gente percebe pelos acessos, principalmente via Google, né? O próprio Mas seria Google, mais assim, politicamente, questão política? Não, é sempre política, né? Mais não, política. Na verdade, é engraçado, assim, na verdade, assim, a política domina, né, o noticiário da gente checagem. E, na verdade, durante a pandemia da Covid-19, a gente teve uma mudança muito grande. E aí, sim, você teve um volume de acesso gigantesco, na verdade, era uma coisa nova, estava todo mundo procurando informação, e tinha muita desinformação rolando, a gente trabalhou muito com isso, publicamos muito conteúdo, e aí sim a gente conseguiu realmente ter uma audiência, uma coisa... Mas porque era isso, era uma situação completamente excepcional, fora da casinha. Então, nesse sentido, acho que era mais... Sim, foi uma mudança de paradigma. Assim. O nosso assunto principal é sempre política. Política mobiliza muito, política tem mais desinformação. A gente eventualmente faz até algumas coisas de golpes e coisas de desinformação que está relacionadas a golpes. Por exemplo, a gente fez uma checagem grande que era os vídeos editados de artistas para promover remédios naturais, para disfunção erétil, umas coisas assim muito bizarras, baixaria, assim. E assim, tipo, isso até tem um engajamento, assim, mas, assim, política, porque a política, ainda mais no Brasil, nos últimos anos, é o que mobiliza, assim, paixões, e, assim, isso é uma coisa mais forte. Uma outra coisa, assim, para responder a sua pergunta, é a questão, por exemplo, assim, quando a gente checa declarações, a gente faz um checamos do Lula, por exemplo. A gente checa, aí isso tem uma repercussão grande, a gente leva muita pedrada. Assim, a repercussão, nesse caso, é uma repercussão de pedrada, assim, era com Lula, enfim. Quando trabalha com dados também, né, que são ditos em entrevistas. Exatamente. Às vezes são dados torcidos, né? Exatamente. Você pega uma distorção, ou pega uma verdade pela metade. Pouca gente repara, né? Falsa, e aí você vai falar e você vai dizer que o cara errou, que o cara enganou, que o cara desinformou. E aí, em geral, principalmente os apoiadores, não gostam muito, né? A gente acaba apoiando aí um tanto. Mas, enfim, faz parte do trabalho. A gente queria saber também qual que é a diferença, a transição, como é que foi a transição da época do jornalismo impresso para de agora? Se antes tinha checagem, como é que era?
Assim, dando uma resposta bem sintética, porque essa é uma discussão, assim, bem grande, na verdade, para fazer uma resposta bem simples, assim, acho que o que eu posso dizer é o seguinte, você tem uma cultura... O que existia de checagem, antigamente, era uma cultura, principalmente, assim, você tem isso na Der Spiegel, na Alemanha, você tem nas revistas americanas, tipo New Yorker, que é assim, você tinha checadores que eram parte do processo de edição, assim. Depois que a matéria era digitada, o checador ia checar todas as informações de uma matéria antes dela ser publicada, para garantir que tivesse, tipo, se fosse uma coisa, tivesse tudo certo, né? Isso é uma coisa especialmente de revista, porque jornal nunca deu tempo, jornal diário não dá tempo de checar, assim, nesse nível de coisa. Assim. A checagem era um procedimento informal dos editores, que questionavam dado, pediam para ver coisa. Quando eu trabalhei muito tempo no Jornal o Globo, era isso. Nossa checagem era questionar o cara, isso aqui não está fazendo sentido, tem certeza que é isso? Cadê o negócio? A gente tem como cravar isso? Quem falou? Está documentado? Tal. Assim, era uma coisa, um processo mais informal. Checagem de fatos, no modo como a gente conhece hoje, isso é uma coisa 100% do meio digital, porque isso é um desdobramento da mudança do paradigma da comunicação. A partir do momento que políticos, por exemplo, conseguem estabelecer uma relação sem mediação com o público, porque assim, o político antigamente ele falava, gravava na TV, falava para os jornalistas publicavam uma matéria. Então você tem uma mediação clara acontecendo. Agora o cara pode ter um canal de rede social, o Bolsonaro fazia live toda semana com o ministro dele, ele podia falar o que ele quiser, não tinha contraditório, não tinha nada. Esse espaço, na verdade, em parte, mesmo antes, o jornalismo já vivia uma certa crise de dar espaço demais para o declaratório e ser pouco crítico às declarações, principalmente de autoridade. Então, assim, você tem esse duplo fenômeno. Acho que o jornalismo já não estava assim, dando conta disso, assim, principalmente com, às vezes, o jornalismo online, uma necessidade de publicar muito rápido. Esse tratamento mais crítico às declarações, ele assim, isso ficou um pouco de lado em prol da velocidade, do volume de coisas que precisavam ser publicadas, isso é uma coisa importante. E, por outro lado, também você, assim, e aí quando você tem esse aí, redes sociais, quando isso surge, e os políticos podem estabelecer uma comunicação direta, aí a checagem passa a fazer muito sentido, porque os jornais não têm como dar conta de tudo que o cara está falando no perfil dele, assim. Ou melhor, muitas vezes só reproduzia. E teve uma curva de aprendizado da imprensa para lidar com esse fenômeno, e acho que a checagem de fatos foi a grande resposta a isso, assim, que é pessoas dedicadas a checar o que os candidatos falam, checar a veracidade. Acho que, na verdade, a checagem surge a partir de um déficit observado na imprensa tradicional, assim, nos jornais, nas TVs. Assim. Há uma necessidade de fazer um trabalho mais específico. Por outro lado, você também, a partir do momento que você passa a ter conteúdos virais, gente, isso é tudo muito novo, assim, né? Tô falando de coisa de 15 anos, assim. O processo tudo é muito recente. Então, assim, para ter conteúdos virais, você passa uma necessidade de checar aqueles conteúdos, porque você começa a ter um nível de coisas informativas tão grande circulando que isso passa um trabalho. Então, assim, as agências surgem focadas, se você olhar a história delas, em checar declarações de políticos. Checar conteúdo viral é uma necessidade também do público, na verdade. Que assim, as pessoas começam a ser bombardeadas por várias coisas e as pessoas só querem saber se aquilo ali é verdade ou não. Vocês ganharam o prêmio Gabo, né? As fotos ganharam o prêmio Gabo, teve uns prêmios internacionais também. A gente queria saber como que isso impacta na popularidade do site, se vocês têm audiência lá fora, se é só aqui. É menos na popularidade e mais no prestígio, eu diria. Assim, quando você ganha esses prêmios, você consegue acessar... Os principais editais de financiamento de jornalismo são no exterior, né? Principalmente nos Estados Unidos. Então, assim, você ganhar prêmios internacionais é o que ajuda você a conseguir financiamento para desenvolver tecnologias próprias, formas de monitoramento, projetos editoriais. Então, assim, esse é o maior impacto. Assim, sem dúvida. Eu acho que a gente não é... números, assim, no exterior a gente é pouco lido, mas o nosso trabalho repercute bastante, assim. E, na verdade, a gente tem trabalhado com uma métrica, muito mais do que audiência, a métrica de impacto, que é como é que nosso trabalho gera mudanças na sociedade, gera mudanças nos governos. Eu acho que para um veículo pequeno, essa métrica de impacto é a métrica mais importante, porque a gente nunca vai conseguir competir com o UOL da vida, sabe? A gente não tem como distribuir para milhões de pessoas o nosso conteúdo. A gente, na verdade, enfrenta cada vez mais dificuldades para distribuir o nosso conteúdo. Mas, por outro lado, a gente foi citado muitas vezes no relatório da CPMI do 8 de janeiro. A gente, ganhamos vários prêmios internacionais de reconhecimento ao nosso trabalho no combate à desinformação. E isso tudo vai gerando mudanças, assim, vai gerando... A gente, por exemplo, teve um papel importante nos processos de desmonetização da Jovem Pan, mostrando que eles eram distribuidores de desinformação. Teve uma ação, inclusive, a ação durante a campanha, porque era considerado espaço desmedido para eles como candidato. Teve muitos materiais dos fatos. Então,
a gente mede o nosso trabalho hoje em dia muito mais pelo impacto pela audiência. E lá fora esse impacto também é mais forte. Entendi. A última pergunta que eu gostaria de fazer é assim, qual é a sua expectativa em relação aos fatos? Você acha que tem uma perspectiva de crescer mais, de tipo, Olha, cada eu vez ter um tô alcance desde maior? 2021, eu tô aqui desde 2021 e eu acho que passamos por muitas mudanças, muitas diferenças, os cenários, os contextos mudaram muito. Tivemos uma eleição no passado de 2021 muito dura para os checadores, assim, muito difícil em termos de trabalho. Muito trabalho, muita tensão, muito estresse, muito assédio judicial, muito, enfim, coisas que a gente passa. Por outro lado, eu acho que, assim, o que eu vejo é um veículo, assim, muito amadurecido, assim. Acho que, aos fatos, assim, tudo que aconteceu nos últimos anos, assim, forçou um amadurecimento muito grande, porque a gente teve que lidar com desafios muito grandes. Então, eu vejo, assim, eu penso menos numa questão de tamanho e mais uma questão, assim, do quão preparados estamos para fazer o nosso trabalho e aquilo que a gente se propõe. Eu acho que a gente está muito mais preparado hoje, o que, na verdade, para mim, é o primeiro passo para o sucesso, assim. A gente está muito... Na verdade, a gente já tem muita firmeza sobre qual é o caminho. E já testamos, avaliamos, erramos, e conseguimos ter uma postura de inovação, inovamos, e estamos sempre inovando e criando coisas. Então, acho que assim, conseguimos manter uma cultura de inovação forte dentro da empresa, que eu acho que isso é fundamental para garantir a sustentabilidade, assim, no médio e longo prazo. Perfeito, não, perfeito. Acho que bastante esclarecedora a entrevista, né? É importante também a gente falar, ainda mais nesse momento, né, que é tão importante a checagem e tudo, porque a gente vive um mundo cada vez mais, né, onde é muito fácil espalhar coisas que não são verdades, né? Então é fundamental que se tenha uma agência como é os fatos, que esclareça e que desminta, né? Mostrando e trabalhando, claro, com a verdade, né? Porque você não pode Sim. omitir isso. Gente, Obrigado, obrigado. Leonardo. Valeu Foi também muito pela toda a disponibilidade. pra- Um prazer conversar com você.